Lucas 22:14, eu queria falar um pouco sobre a mesa. Eu tenho ouvido muito essa semana, eu gosto muito do Paulo Borges Júnior, para quem vem sempre aqui. Inclusive, obrigado, Érica, Matias, Juliano, né, pela presença, já que os crentes daqui não vieram, obrigado por vocês terem vindo. A gente está muito feliz de vocês estarem aqui. E um dos assuntos que a gente sempre fala, que eu procuro sempre falar muito aqui, é sobre a mesa. Sobre a mesa no sentido de comunhão, né? E geralmente quando a gente faz Santa Ceia aqui, eu repito sempre o mesmo jargão, eles já estão enjoados de ouvir, mas eu sempre falo que a gente é uma das poucas igrejas que sempre tem ceia. Todo domingo tem ceia. Porque a gente sempre interpreta, a gente sempre vê a ceia como um dogma religioso, como uma agenda religiosa que todo mês a gente senta, toma um copinho de suco de uva, come um pãozinho e lembra de Jesus. Mas assim, eu tenho entendido que a ceia é muito mais do que isso, que a ceia é partilhar. A ceia é quando a gente senta, igual a gente faz aqui, a gente partilha as alegrias, a gente partilha o pão quando é preciso. Então, eu costumo dizer que a gente é uma das igrejas que todo domingo tem ceia, porque de uma maneira geral, todo domingo a gente senta aqui, quando o pessoal está com mais tempo, a gente joga, a gente brinca, e apesar da ortodoxia religiosa não entender isso, mas isso também é ceia, isso também é um culto que a gente está prestando a Deus. Mas eu queria exatamente hoje fazer essa diferença entre como às vezes a gente enxerga a mesa pelo espectro da cruz, através da cruz, e como a gente enxerga a mesa através do templo, através da nossa perspectiva religiosa. Com isso, já vou dar um spoiler, adiantar, começar pelo fim. Eu não quero dizer que a gente não deva viver uma experiência religiosa, mas que a gente tem que pautar a nossa experiência religiosa segundo uma perspectiva da mesa sobre a perspectiva da cruz, para a gente olhar para a mesa, para a comunhão através da cruz. E você pode levar isso para dentro do ambiente mais religioso possível. Se eles não te crucificarem, você certamente vai fazer uma diferença. Eu uma vez citei o exemplo do Carlos Henrique, o Rico, um professor de karatê que teve aqui, e o Rico foi para uma igreja de onde eu era quando era adolescente. E ele se tornou líder nessa igreja, de jovens, nessa igreja de onde eu ia, onde eu era adolescente. E obviamente eu nunca falei nada para ele, para não desanimar ele, mas era uma das igrejas com a panelinha mais panelinha de todas. E alguns anos depois, quando eu encontrei com ele, ele me contou sobre o retiro que ele fez. Falei, rabuda. E ele falou que ele fez o retiro, organizou o retiro, e o retiro ele botou um preço X. Ele falou, não dá para cobrir, porque todas as igrejas estão cobrando Y. Ele cobrou muito mais barato. E algumas pessoas reclamaram do preço, ainda assim que era caro. Ele falou, não, primeiro que eu quero acessível. E segundo, aqueles que estão achando caro, eles vão pagar para quem não pode fazer. E assim, a diferença que o Rico fez dentro daquela igreja, pelo menos naqueles anos em que ele ficou na liderança, foi uma coisa assim extraordinária. E a gente, na época do karatê, na época lá da seita nossa lá do caminho do evangelho lá, a gente trocava muita ideia durante o treino do karatê. E eu procurava trocar ideia com ele nesse sentido de o evangelho ser mais do que a gente pratica dentro da nossa igreja. E assim, eu fiquei feliz e vi que era possível você carregar essa experiência para dentro de uma igreja, principalmente de uma igreja fechada, era uma assembleia, né, aquelas igrejas cheias de costume, era uma assembleia muito fechada, onde as pessoas, tipo assim, é panelinha mesmo. Se você tem daquele grupinho, você se sente incluído, se você não é, você se sente excluído. E eu tô falando porque eu tenho uma outra amiga que também foi para a mesma igreja, ela falava, pô Jorge, eu só converso com a fulana, porque já era amiga dela de muitos anos. Então assim, eu fiquei feliz como que ele chegou e conseguiu causar de certa maneira uma revolução. Então assim, não interprete nada do que eu vou falar, quando eu falar de cruz através da perspectiva do templo, através da perspectiva religiosa, como não consigo viver isso dentro da minha religião, dentro da minha igreja, dentro da minha denominação. É possível. É possível. Pode te dar trabalho? Pode. Pode fazer não ser muito querido? Às vezes até pode, mas é possível. Eu vou ler logo que a Catherine já está... O sono já está chamando eu ali já. Lucas 22:14 diz o seguinte: quando chegou o momento, Jesus e seus discípulos se reclinaram à mesa. Sentaram-se. Então, ele lhes revelou: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes da hora do meu sofrimento.
pois vos afirmo que não comerei novamente até que ela se cumpra no reino de Deus. Ele está falando do reino pregresso, futuro. E havendo pegado o cálice, deu graças, tomou e ordenou: tomai o cálice e partilhai entre vós, pois eu vos declaro que de agora em diante não mais beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus, a ceia do Senhor. E tomando o pão, havendo dado graças, o partiu, serviu aos seus discípulos e disse: isso é o meu corpo oferecido em favor de vós. Fazei isso em memória de mim. Da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice, explicando: este cálice significa a nova aliança no meu sangue derramado em vosso benefício. O que está acontecendo aqui? Hoje a gente vê a ceia de Jesus, a ceia do Senhor, a Santa Ceia, como o Lucas gosta de chamar. Mas o fato é que, o que Jesus estava fazendo aqui? Jesus estava comemorando com os caras uma festa religiosa. Era isso. Isso aqui é um ritual religioso, é um ritual judaico. O povo está lá preso no Egito, vocês lembram disso? Aí Deus fala assim, vou tirar vocês daí com mão forte. Aí no último dia, Deus inicia as pragas, e a última praga era a praga do quê? Alguém lembra? A praga da morte, dos primogênitos. O anjo destruidor ia passar e todo primogênito da casa ia ser levado, ia ser morto. Inclusive o primogênito dos animais. E aí Deus fala para eles, vocês vão pegar um cordeiro, vocês vão pegar um cabrito, uma ovelha, vocês vão sacrificar ele, vocês vão passar o sangue dele no umbral da porta, no canto assim da porta de cima. E onde o anjo destruidor passar e ver que tem um sinal, ele vai embora. E vocês vão comer esse cordeiro. E vocês vão comer o pão sem fermento. E vocês vão comer ervas amargas. E vão tomar o vinho, que subentendia também que ele não era fermentado. E eles fazem isso. E o anjo passa e todo mundo conhece a história. Moisés livre, não sei o quê. Só que todo ano aquilo foi instituído como uma festa. Então todo ano, até hoje os caras estão fazendo, não necessariamente, mas eles comemoram a Páscoa. Eles comem o cordeiro, eles tomam o vinho, eles comem fermentado ou não, fermentado, provam as ervas amargas e comem do pão, para poder lembrar. E é isso que Jesus fez. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus está comemorando uma festa religiosa com os caras. Só que o que Jesus está fazendo aqui? A mesma coisa que ele fez na boda de Caná. Vou lá e vou voltar. Jesus é convidado para um casamento, lembram disso? E falta o quê? Vinho, falta cachaça. Certo? Aí Maria vai até Jesus, eu não tenho nada com isso não. E ela olha com aquele olhinho de mamãe pidona. Jesus fala, o que vocês têm aí? Aí tinha as talhas de pedra. Alguém lembra o que eram as talhas de pedra? Eram uns jarros. Eram jarros de pedra que era usado para o judeu purificar a mão. Mas esse purificar a mão também era um ritual. Aí o que Jesus faz? Jesus pega aquilo que era um ritual, que era religioso, e transforma em vinho. Transforma em alegria. Porque Jesus tinha essa mania de pegar as coisas que eram religiosas, que eram sagradas, e ressignificar. Eu fiz a postagem lá do The Chosen, quando Jesus fala... Eles falam, Jesus, se você não renunciar às suas palavras, a gente vai ter que aplicar a lei de Moisés. Nossa. E Jesus fala assim, eu sou a lei de Moisés. E aí os caras querem apedrejar ele por isso. Por quê? Porque Jesus pegava a religiosidade e ressignificava ela. E o que Jesus está fazendo aqui? Exatamente a mesma coisa. Jesus está pegando o ritual, a festa da Páscoa, e Jesus está dando para ele um novo significado. E está deixando para a gente um memorial. E a partir de agora o cristão já não comemora a Páscoa, ele comemora a ceia. Só que ele faz a ceia simplesmente como o judeu fazia a Páscoa, como um fenômeno religioso. E quando Jesus, claramente o que ele está ensinando é uma coisa a mais do que isso. Ele está ensinando mais do que isso. A gente já falou sobre isso aqui. O vinho na Bíblia tem um significado que é de alegria, de unção do Espírito Santo. E o pão geralmente significa as necessidades básicas, não é isso? Que Jesus está sendo tentado. Pega essa pedra e transforma em pão. Nem só de pão vive o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. Necessidade básica. Jesus estava querendo dizer o quê? Nós necessitamos do pão, mas aquilo que provém da boca de Deus é mais importante que o pão, necessidade básica. E o que Jesus está fazendo? Ensinando,
repartam as alegrias da vida. Com o próximo, repartam o pão, as necessidades básicas. E quando vocês fizerem isso em minha memória, vocês vão estar lembrando de mim. Jesus está pegando a festa deles e transformando numa coisa diferente, numa coisa útil, numa coisa para não ser vivida simplesmente nos cantos da religiosidade. Jesus está transformando a religiosidade em uma coisa prática. Porque às vezes a gente vive a nossa experiência religiosa simplesmente de templo, simplesmente dentro de igreja. Jesus está ressignificando isso. E Jesus está mostrando que a mesa é um lugar de partilhar necessidades básicas e alegria. Só que Jesus está mostrando mais. Quem tiver com o livro de Lucas aberto, pode deixar aí. Jesus está mostrando que na mesa da cruz, na perspectiva da cruz, todos os homens são iguais. Versículo 21 diz o seguinte. Logo após a gente terminou de ler, Jesus diz o seguinte: eis contudo que a mão daquele que me trai está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem certamente vai, conforme está prescrito, ser traído. Todavia, aquele que por intermédio de quem ele está sendo traído. Isso foi antes da ceia ou depois? A gente acabou de ler. Depois. Ou seja, Jesus serviu a ceia para o cara que o ia trair. Jesus faz o lava-pé do cara que o ia trair. Por quê? Porque na mesa diante da cruz, todos somos iguais. E eu te pergunto, na mesa segundo o templo, somos todos iguais? Segundo o templo? Segundo o templo, segundo a religiosidade que a gente viveu até hoje. Pensa se nós todos somos iguais. É pena que o Jardim não está aqui. Se o Jardim estivesse aqui, ele ia falar da igreja lá que ele ia, que é o seguinte, no dia de ceia, se você fosse lá, se você fosse batizado, se você fosse casado, você podia tomar ceia. Mas se você não fosse, ele servia uma uva para você. Não você vai falar. Você vai falar o nome. Pelo amor de Deus. Eu tenho uma experiência também para falar desse ponto das testemunhas de Jeová que eu frequentei. Lá, basicamente, ninguém podia participar dos emblemas. Só quem era os ungidos, né? Dos 144 mil. Só que aí entra aquele grande critério, né? Quem que é os ungidos? Eu acho interessante que a gente até falou sobre isso na semana passada. Na semana passada, a gente falou um tempo sobre isso. Que quando Jesus ensina a nos relacionarmos como Deus, ele não nos ensina a nos relacionarmos com Deus como Deus. Ele nos ensina a relacionar com Deus como Pai. Por que ele faz isso? Para a gente entender que ele nos ensina a orar como Pai nosso, não como Pai meu, como que o Bill, que era o pai meu, ou como o Henry Cristo, que era meu pai. Por quê? Porque quando você fala Pai Nosso, você está falando de irmão. Você sabe quem é o irmão? Não. Então trata todos como se fosse. Porque quem não é irmão, segundo o que você entende que ser irmão hoje, pode ser amanhã. Ah, não abraça a mesma fé que eu hoje, mas ele pode abraçar amanhã. Na mesa, sob a perspectiva do templo, nós somos ensinados a lembrar que a ceia do Senhor tem uma data, tem um local, tem uma meta. É no segundo domingo, é no terceiro domingo. E é ali. É como se aquele ali fosse o dia de você lembrar de Deus. É como se todo momento que você partilha algo com alguém, você não devesse fazer isso em memória de Jesus. E a gente transforma aquilo que Jesus fez numa festa de Páscoa de novo, que é um novo evento religioso, é um calendário religioso. Ceia não é calendário religioso. Ainda que aqui nós praticamos, tomamos o suco de uva, damos para as crianças, que se as crianças não podem tomar, ninguém pode. Se eles não pegar fogo, a gente também não pega. Ceia não é um fenômeno religioso. Ceia é mesa, é comunhão, é partilhar. Então não pode ser um fenômeno religioso, porque o fenômeno religioso a gente vive durante o calendário religioso. E o que Jesus está dizendo? A mesa, a ceia, é para todo momento. Antes que a Caetano durma. Na mesa da cruz, segundo a perspectiva da cruz, a gente aprende que não esperar pelos outros, comemos enquanto os outros estão famintos, esse é motivo de reprovação. Coríntios 11, 33 diz o seguinte, Paulo foi ensinando sobre a ceia. Vou desenhar. Portanto, os meus caros irmãos, quando vos reunides para comer a ceia, Paulo estava ensinando a eles como fazer o rito religioso. Aguardai uns pelos outros. Versículo 33. Se alguém tiver fome, come em casa. Para que, quando vos reunirdes, não haja entre vós
não seja para a vossa própria condenação. Quanto às demais orientação, pessoalmente vos instruirei quando visitar. O que Paulo estava falando? Quando você vê os versículos acima, Paulo estava dizendo o seguinte: tem muita coisa que eu aprovo vocês, que eu bato palma para vocês, mas tem algumas coisas que eu não aplaudo. E uma delas é a seguinte: quando vocês se juntam para comer a ceia do Senhor, tem uns que comem e outros ficam com fome. Tem uns que ficam bêbados. E quando você lê, por isso não examine-se o homem, pois, a si mesmo, e não come dignamente, não está falando do que você viu lá na internet de madrugada que eu não devia ter visto. Paulo não está falando do irmão que você tinha que perdoar e você não perdoou. Paulo está falando isso aqui, está falando de partilha. Se você lê o contexto todo, pra gente, senão a Catarina dorme, para não demorar muito. Brincadeira, tô brincando. Você pode brincar, né? Vou editar isso. Paulo está falando exatamente sobre isso, sobre partilha. Paulo está reprovando eles, por quê? Porque eles não tinham entendido. Na mesa da cruz, cada partilha é feita em gratidão ao sacrifício dele. Cada partilha é uma ceia e é um culto. Na perspectiva da cruz, todo partilhar é um culto. Portanto, a gente faz o nosso culto aqui. E quando a gente termina, quando a gente senta para comer, também é partilha. Também é ceia. Também é culto. Sob a perspectiva da cruz, o abraço também é um culto a quem precisa. Na perspectiva da cruz, quando você compartilha alguma coisa com alguém, em gratidão a tudo que Deus te fez, é mesa, é culto. É um sacrifício de gratidão. Causar intriga entre os irmãos é abominável, Senhor. Exatamente. Na mesa, segundo a perspectiva do templo, a gente aprende que cometer os mesmos pecados pelos quais Jesus morreu, esses que nos indignificam de participar do corpo de Cristo. Aí o que eu fiz é... Vamos lá para a comunidade, que o Matias caguetou o nome aí. Por que eu não posso comer? Por que eu tenho que comer a uva? Por causa do pecado. Que pecado? O pecado, que pecado? Se você perguntar para Cristo qual o pecado, o que ele vai responder para você? Dos teus pecados eu não me lembro mais. O que faz a gente indigno, lá da ceia que o Paulo estava falando, não tem nada a ver com os seus pecados. Eu tenho a seguinte... O Lucas me olhou com uma cara desconfiada, então eu vou falar... Eu ia falar então desse problema de memória, mas eu já sei a resposta, continua. Eu tenho a seguinte teoria, que o que te condena não é o que você faz de errado, é o que você deixa de fazer de certo. Se a gente parar para analisar o que Jesus diz, Jesus está ensinando o que acontece quando Deus separa bodes e ovelhas. O que ele diz para as suas ovelhas? Vós que estáis à minha direita, vinde para o reino de meu Pai, que vos foi preparado antes da fundação do mundo. Por quê? Porque eu tive fome e você me alimentou. Eu tive sede e você me deu de beber. Eu estava nu e você me vestiu, fui estrangeiro, você me recebeu em sua casa, e eu estava preso e você me visitou. Parava a pensar, Jesus em outro sermão, quando ele está falando sobre o mesmo assunto, que Deus separa bodes e ovelhas, ele ouve o seguinte: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome falamos novas línguas, em teu nome repreendemos demônios, curamos enfermidades. E o que o Senhor diz? Apartai-vos de mim que não vos conheço. Por isso que eu tenho essa teoria. Não tem a ver com o que você faz. Não tem a ver com o pecado que você comete, o de errado que você faz. Tem a ver com o de bom que você deixa de cometer. E isso tudo é a mesa segundo a cruz, é partilhar. Mateus, me parece, não vou lembrar aqui agora. Eu anotei só que eu não tenho referência, eu sou um gênio. Chegou a mulher, adorou de joelhos, suplicando, disse: Senhor, ajuda-me. Ao que respondeu: não é justo atirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cachorrinhos. Ela, porém, replicou: sim, Senhor, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Então Jesus exclamou: ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito a ti conforme queres. E naquele momento a sua filha sarou. Hoje a Ana me mandou uma mensagem de Ano Novo. E ela estava falando exatamente sobre isso, sobre a mesa.
sobre como Jesus utilizava a mesa como um local didático para poder ensinar, como Jesus aproveitava aquele momento da mesa para poder estender a comunhão. E aqui está Jesus na mesa de novo. Jesus está sentado na mesa de novo e a mulher vem: Senhor, me ajuda aí. Jesus fala: ó, não posso. Você vai tirar? Quem que tira do filho para dar para o cachorro? Não. Então deixa cair uma migalha. Deixa cair uma migalha. Na mesa, sobre a perspectiva da cruz, ela ensina para a gente que é disso que a gente é digno, migalha. Porque se a gente for analisar a mesa segundo a perspectiva do templo, o seu valor é de acordo com o dízimo que você dá e com o cargo que você exerce. Notou que a diferença, que os valores são diferentes? Se você analisar a perspectiva, a mesa sob a perspectiva da cruz, é o que cai da mesa. E é suficiente. Isso é que é o legal. E quando a gente analisa a mesa na perspectiva do tempo, da religiosidade, não. O valor muda, os valores se alteram. O Lucas toca, o Lucas tem um valor Y. Pô, a Catherine não toca, ela tem um valor X, mas ela fica com as crianças. Ela quebra o galho da... Quebra o galho não, né? Ele tá ficando mais que as crianças pra Paloma, quase, né? Pô, a Juliana só vem de vez em quando. Então vamos dar um mérito menor para ela. É de acordo com o que a gente faz. É que Jesus veio para inverter tudo, né? Exatamente. O fraco é forte, o grande é pequeno. Feliz é o que chora. Feliz é o que chora. Não é isso que quer dizer bem-aventurado? Não é o sermão mais famoso de Jesus? O céu é dos humildes. Olha que samba do crioulo doido. Sob a perspectiva, a mesa sobre a perspectiva da cruz é diferente do que a mesa sobre a perspectiva da nossa religiosidade. Na mesa da cruz aprendemos que o que cai da mesa do Pai é suficiente para satisfazer as nossas necessidades. Já na mesa do templo a gente ensina que a gente nasceu para conquistar o melhor da terra. Olha que troço louco. Você nasceu para conquistar o melhor da terra. Aí tu vem para cá na minha casa e fala: não, se contenta com o que cai da mesa do Senhor. Se contenta porque é mais que suficiente. É mais que suficiente. Na mesa sobre a perspectiva da cruz, a gente aprende que temos lugar entre os convidados, apesar de quem somos. Não é isso que o Lucas pregou aqui? Apesar de nós. Isso é que é maravilhoso. Lucas 22, 27, na mesma mesa em que Jesus está ensinando. Na mesma mesa surge a seguinte discussão: pois quem é o maior? O que está na mesa ou o que serve? Jesus ensinando, porque os caras começaram a debater. Quem era o maior no reino dos céus? Não é o que está à mesa? Pergunta Jesus. Mas eu estou com vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E eu designo a vocês um reino, assim como meu Pai designou a mim, para que possam comer e beber à minha mesa. Existe um lugar na mesa de Deus para nós, apesar de nós. Não porque nós nascemos para provar o melhor dessa terra, mas porque o que cai da mesa do Senhor nos dignifica. A cruz é uma conclusão da mesa. A cruz é uma conclusão da mesa. O que Jesus começa na mesa, ele termina na cruz. E o que Jesus faz na cruz? O justo nos justifica. Não é? O que é justificar? Ele nos torna justos. Nós somos na cruz, nós somos santificados. Quem que é o santo? É ele ou somos nós? Na cruz ele nos santifica. Porque a cruz, ela é a conclusão da mesa. O que Jesus começa na mesa, ele termina na cruz. E é para toda essa experiência que o Evangelho convida a gente. Sempre. É uma experiência de partilha. É uma experiência de compartilhar. Toda partilha
E todo abraço é um sermão. E é só sobre isso que é a mesa de Cristo. É só sobre isso que é a mesa segundo a perspectiva da cruz. Para finalizar, se vocês não lembrarem de nada que eu falei, o que Jesus faz exatamente com a lei, que Jesus... Vocês lembram? A gente falou sobre isso aqui. Jesus começa o Sermão do Monte e ele começa ouviste o que foi dito, não cobiçarás. Eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher com desejo já pecou com ela. O que Jesus estava fazendo? Jesus estava pegando a lei, que os caras entendiam que a lei era para o quê? Para justificar eles, não é isso? Se cumprisse a lei, era salvo, certo? O que Jesus faz? Jesus pega a lei que salvava eles e diz, isso aqui que é usado para condenar vocês. Jesus ressignifica também a lei. E é isso que Jesus fez com a mesa, é isso que Jesus fez com o jarro de pedra. O que Jesus faz com a nossa religiosidade é transformar ela em alguma coisa edificante, alguma coisa que gera alegria, alguma coisa que gera vida, alguma coisa que gera partilha. E para terminar, os discípulos de Emaús, vocês lembram dessa história? Jesus morreu e ressuscita. E as mulheres vão até o túmulo para ver o corpo dele e o corpo já não está lá. E começa a surgir o burburinho de que Jesus ressuscitou. E vem 3 discípulos de Jesus caminhando pela estrada e encontram um homem. O homem começa a conversar, e aí, qual é a boa? Pô, qual é a boa? Tá todo mundo triste. Triste por quê? Pô, você tá vindo de onde? Do Brasil? Pô, Jesus morreu, não estão sabendo? Um homem justo, um homem de Deus, um profeta, diz, é mesmo. E vocês estão tristes? Os caras, não, estamos tristes, pô. Pô, mas não é isso que a lei dizia? Que o Messias tinha que vir e padecer? E Jesus começa a ensinar. Quem começa a ensinar para os caras? Jesus. Começa a ensinar para os caras o que a lei dizia sobre Jesus. Que ele tinha que padecer. Ou seja, Jesus começa a fazer uma pregação sobre Jesus. E os caras não reconhecem que é Jesus. Os caras eram discípulos, viram Jesus crucificado. Eles tinham testemunho das mulheres que foram ao túmulo, que viram os anjos. Os discípulos, outros discípulos, 12, foram também, viram que o corpo não estava lá. E entardece, Jesus fala assim, eu tô indo, hein? Ah não, pô, fica aí. Vão comer. Tá tarde, dorme aqui na nossa casa. E eles sentam lá, mesa. E os caras não reconhecem Jesus. Até que Jesus pega o pão e abençoa. E quando Jesus pega o pão e abençoa, os olhos deles se abrem. Eles reconhecem que era Jesus. Os caras tiveram uma pregação de Jesus. Os caras tiveram testemunho das mulheres. Tiveram testemunho dos discípulos. Discipulado. E eles não reconheceram Jesus. Eles reconhecem Jesus quando Jesus senta à mesa e parte o pão. E os olhos deles se abrem. Às vezes toda a verborragia, todo o domínio de retórica que você tiver, não vai ser suficiente para fazer com que uma pessoa conheça Jesus, com que ela entenda Jesus. Às vezes todos os testemunhos de maravilhas não vão ser suficientes para que você convença uma pessoa, para que os olhos dela se abram a respeito de Jesus. Eu não estou falando de religiosidade. Mas às vezes você sentar, abençoar e partir o pão faz com que os olhos dela se descortinem. Por isso que a mesa é tão essencial. E por isso que a mesa é onde a cruz começa. Jesus morreu, os discípulos fizeram o quê? Voltaram a pescar. O que Jesus faz? Morre de novo na cruz? Jesus espera eles na praia com café da manhã. Mesa. Não é isso que diz? Os discípulos estavam pescando, eles veem alguém na praia, ó, tem pão, tem peixe. E eles reconhecem que é
Jesus. Aí Pedro pula, aquela história que todo mundo já ouviu milhares de vezes. A nossa experiência como pai, como esposo, como cunhado, como cristão, como pastor, como membro de uma comunidade, ela tem que estar intrinsecamente ligada à mesa, à comunhão, porque é isso a que Jesus veio. É isso que Jesus ensinou. A cruz de Cristo, ela começa na mesa. O evangelho, ele é pautado na mesa. Jesus podia ter feito um culto, esperado eles com um culto, mas não. Jesus chamou eles para tomar um café. Senta aqui, gente. Vamos comer. Entendam bem, não é sobre comida, é sobre partilha. Não é sobre, sabe, não é sobre qualidade de alimentação, não tem nada a ver com isso. É sobre você partilhar alegrias e as necessidades básicas. Tempo de qualidade, né? Isso. Tempo de qualidade melhor do que... E isso faz com que os olhos das pessoas se descortinem muito mais do que um sermão explicando a lei de Moisés e dos profetas. Então, se você não lembrar de nada que eu disse, lembra disso. Que a gente comece o 2024 com esse sentimento de que o evangelho é partilha, o evangelho é mesa. E ele não pode ser só aqui. Na casa do Jorge, ou na Lagoinha, ou no Testemunho de Jeová, não pode ser. Ele tem que ser em todos os momentos. É difícil pra cacete, porque aqui a gente tá entre amigos, isso aqui é mole. Aqui todo mundo simpatiza, todo mundo gosta. Mas aí vem o... vem o Petralha, vem o argentino, vem o homossexual, e aí já é diferente de você. E aí já é difícil. Não esqueça nunca, independente de quem está à mesa, porque foi isso que Jesus ensinou. Partilha. Partilha as alegrias, partilha as necessidades básicas se preciso. E chama as pessoas para estar com você, porque mesa é isso, é comunhão, é intimidade, é estar junto. E é exatamente o que a gente está fazendo aqui hoje, exatamente o que a gente vai continuar fazendo aqui. Mas que você leve isso, sabe, para a sua vida secular também. Amém? Ou seja, é melhor uma migalha do reino do que um banquete do mundo. O salmista fala isso, né?